Muito bom dia a todos. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da União Geral de Trabalhadores, o Sr. Vice-Presidente da União Geral dos Consumidores e estendo os meus cumprimentos a todos aqueles que se encontram na plateia, com uma atenção especial a todos os representantes das organizações não governamentais de pessoas com deficiência, em especial da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, da Associação de Cegos em Libros de Portugal, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e os demais que estejam presentes e que eu neste momento não esteja a identificar. O meu obrigado a todos que fizeram um esforço por aqui conseguir estar, não obstante a manhã agitada que se verifica em matéria de trânsito. Eu queria começar por apresentar os meus cumprimentos a todos, em nome também do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que me pediu que eu representasse nesta interessante e inovadora iniciativa, mas que, em virtude de já ter compromissos agendados um pouco longínquo a cidade de Manteigas, não pôde aqui hoje estar presente. Mas é com muito gosto que o substituo e que vos dirijo algumas palavras, não sendo uma conhecedora profunda da matéria do direito do consumo, mas ainda assim partilhando algumas reflexões que estou certa que vocês desenvolverão ao longo da manhã, até porque têm aqui para vos estimular nessa mesma reflexão pessoas que muito sabem do tema por dentro, porque o vivem, porque o vivenciam no dia-a-dia. Eu gostaria de começar por cumprimentar, salientar esta iniciativa pelo caráter inovador, como disse, do tema que está em causa. Muitas vezes nós organizamos muitas sessões de reflexão, muitos seminários, muitas conferências. Ao fim de algum tempo começamos a achar que somos sempre os mesmos, a falar das mesmas coisas. E por isso acaba também por ser um pouco uma lufada de ar fresco e ser refrescante ver outras instituições, outras entidades a entrarem na reflexão sobre temas conexos com a deficiência e especialmente este que não é um tema de frequente reflexão no nosso país. Não obstante, até contermos bons exemplos e boas práticas a disseminar, a divulgar e não podermos dizer que somos efetivamente maus alunos a nível internacional. Nós temos, em vários níveis, seja promovidas por entidades governamentais, sejam iniciativas bilaterais de alguma das nossas organizações nacionais representativas das pessoas com deficiência, iniciativas pontuais de sensibilização e de informação acerca dos direitos do consumidor. Ora, não obstante a União Geral dos Consumidores, como outras entidades, fazer um trabalho profícuo na cada vez maior sensibilização da população em geral para os seus direitos enquanto consumidores e para aquilo que podem ou não fazer quando de facto se sentem desrespeitados, discriminados face a uma relação de consumo. Eu penso que, e isto será difícil de contestar, comparativamente com a população em geral, estas mensagens têm mais dificuldades em chegar à população com deficiência. E este problema está intimamente ligado com a questão do acesso à informação, da acessibilidade da informação em termos de formatos, em termos de adaptação das tecnologias que na atualidade mais utilizamos para aceder à informação, ou mesmo a acessibilidade da própria informação e das próprias mensagens, que por vezes são exigentes e complexas do ponto de vista do passar a mensagem. Por isso, tão importante em apostarmos em formatos alternativos, sejam eles o braille, sejam eles os sites com cumpridores das normas técnicas de acessibilidade, nomeadamente do W3C e das suas normas subsequentes que vieram melhorar já esta mesma norma W3C, como
enfim, pensarmos que efetivamente existem necessidades conexas, seja para o acesso a determinados bens e serviços por parte de quem se encontra condicionado na sua mobilidade, seja para o acesso até à própria informação, não do ponto de vista tecnológico, mas por haver a necessidade de algumas mensagens serem, de facto, trabalhadas do ponto de vista da língua gestual portuguesa, por haver pessoas surdas que ainda hoje têm dificuldade em compreender e comunicar através da língua portuguesa, por não ser essa a sua língua-mãe. Todos estes são desafios muito diversificados, mas, de facto, nós não deixamos de ter razões para nos orgulhar de muitas coisas que já fizemos e que fomos, ao longo do tempo, esquecendo. Portugal, às vezes, sabe dar cartas, da mesma maneira como fomos o país que inventou ou criou o multibanco, também fomos o país, para quem não sabe, que inventou a acessibilidade no multibanco para pessoas com deficiência visual. E se hoje eu e muitos como eu conseguimos dirigir-nos a uma caixa multibanco e fazer um conjunto de operações, devo dizer, não todas, mas as mais importantes, na medida em que se entendeu que os menus das caixas multibanco eram de tal forma complexos que havia que tentar simplificar o número das opções mais recorrentes, mais solicitadas, mas se hoje eu o consigo fazer e muitas pessoas com deficiência visual, isso se deve a uma iniciativa portuguesa que se foi estendendo progressivamente a muitos países do mundo e que devo dizer que em muitos países do mundo continua a não existir. E não só. Se houve, de facto, pressão, e essa foi uma pressão internacional que progressivamente fomos adaptando e que hoje em dia cobre 90%, talvez 90% a 95% da medicação que temos no mercado, é a situação dos medicamentos com Braille e o trabalho que tem vindo a ser feito no sentido da possibilidade da disponibilização da informação complementar das bulas em formatos acessíveis para que as pessoas possam ter uma informação completa sobre aquilo que tomam, ingerem, de forma verdadeiramente informada. Um momento a meu ver, paradigmático nesta matéria foi, por exemplo, em 2008, a aprovação da Lei 33 de 2008, que muitos disseram em muitas ocasiões que seria algo impossível de se conseguir. E conseguiu-se, com uma maioria transversal na Assembleia, que foi a aprovação da lei que passou a obrigar os supermercados, as grandes superfícies comerciais, a disponibilizar etiquetagem em Braille às pessoas cegas que se deslocassem a esses espaços para fazer as suas compras, no sentido que a pessoa pudesse confortavelmente e de forma informada trazer os seus produtos devidamente identificados e não os confundir, saber exatamente o que estava a consumir quando queria fazer uma escolha de consumo. E felizmente não é só nesta área, nós progressivamente conseguimos ver que a disponibilização de língua gestual portuguesa por determinadas empresas já é uma questão de princípio. Chegar-se a uma loja da PT ou passo a publicidade, ou a algumas seguradoras e poder, de facto, ter o serviço de apoio do intérprete, ou presencial, em alguns casos, ou à distância, através do apoio de um telemóvel de última geração, é algo que facilita muito a vida das pessoas surdas. Não obstante, sabermos que este tipo de serviço de apoio tem ainda que melhorar e expandir-se muito. Mas quando existe, certamente que ele é fundamental e as pessoas surdas sentem este grande impacto e esta grande diferença. Nesta medida, o que penso que é importante trabalhar e reiterar é a formação das pessoas com deficiência enquanto consumidores. Criar nelas a maior consciência, ou cada vez uma maior consciência de que são efetivamente consumidores, de que são titulares de direitos e o que devem fazer quando efetivamente sentem que foram desrespeitados e que foram incumpridos os seus direitos enquanto consumidores. Porque esta mensagem tem efetivamente de passar cada vez mais e mais. Termino renovando os meus cumprimentos a todos e desejando excelente continuação dos trabalhos
ao longo da manhã e que as conclusões desta manhã de reflexão sejam profícuas e que ficamos disponíveis para procurar colaborar na implementação das mesmas, caso nos queiram fazer chegar o resultado dessa mesma reflexão. Obrigada, bom dia.